Graças e paz, irmãos. Irmãos, antes de compartilhar a palavra com os irmãos aqui, eu gostaria de chamar o Cleito para me ajudar aqui. A irmã Carol, ela quer apresentar os gêmeos dela para o Senhor, né? A gente já conhece a longa data e é muito precioso ela querer dedicar os seus filhos ao Senhor, né? E ela mora no outro bairro mais longe, mas ela persevera aqui conosco. Então vem cá, Carol, traga seus gêmeos aqui e nós vamos orar. E a sua equipe toda, né? Tem uma equipe completa aqui. E o irmão Cleito vai orar, né, Cleito? Para a gente poder pedir ao Senhor a bênção para essas crianças. E depois nós vamos compartilhar a palavra. Amém. A mãe da Carol também pode vir aqui à frente, por favor, para a gente conhecer. E o filho da Carol também, o rapazinho, pode vir também. Tá com vergonha? Vinícius, Tá com vergonha? Vinícius, de vez em quando, ele aparece na sala dos adolescentes lá, né? Né, Vinícius? Participa conosco lá e está convidado, hein, Vinícius? Sempre para estar conosco aqui. A Adriana também. E o Cleito está representando toda a família dos Cunha, porque se chamar todo mundo aqui, vai encher esse lugar aqui, né? E aí, Cleito, ora por eles, né? Você pega uma menina e eu pego a menino. outra. Vai lá. Isso aqui é profecia para me ser avô, em nome de Jesus. Aí nós vamos orar. Amém. Vamos agradecer ao Papai do Céu, né? Irmãos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, né? O mundo hoje prega que não é bem assim, estão até adotando boneco, mas enquanto o Senhor diz que Ele não vier, haverá chuva, haverá alimentos, casar-se-ão e dar-se-ão em casamento, as crianças estarão nascendo, né? A proposta do mundo é o contrário, né? Vamos parar com esse negócio de criança, mas a gente precisa da mesma fé para viver sozinho, precisamos da mesma fé para estar casado, para ter os filhos. Então tudo é mediante a fé, né? Não tem nenhum processo afastado da fé. Então quando nós vemos essas duas criancinhas aqui, mais o irmão maior ali para dar um bom exemplo também na criação dessas crianças, né, junto com a sua mãe, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Essas crianças chegaram para, eu creio, né, presenciar o advento da volta do Senhor. Então, vamos consagrar aqui, apresentando ao Senhor as duas crianças. Carol, fala o nome das duas aí. Isaac e Antonella. Então, Antonella é mais na dela, né? Então, deu para ver. Esse rapaz aqui já é mais ativo. E também tem que cuidar da irmãzinha. Amém. Senhor nosso Deus, bendizemos o Teu nome pela graça dessas crianças. Senhor, colocamos aqui a vida da sua mãe, da Carol, Senhor, com essas crianças, pedindo do Senhor a tua intervenção, que essas crianças sejam como flechas, Senhor, na mão do arqueiro, que vá mais adiante, Senhor. Senhor, que sejam crianças que propaguem essa redenção maravilhosa que o Senhor trouxe a nós. Que essas crianças, Senhor, sejam encontradas em teus caminhos. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tome essas crianças em tuas mãos, a vida da Carol como mãe, Senhor, para poder conduzi-las no teu caminho, Senhor. Oh, Senhor, guarda essa família. Pai, em nome de Jesus, o proceder num mundo tão estranho, tão adverso, tão hostil a Ti. Senhor, que elas sejam guardadas em um caminho de santidade, que elas conheçam a Ti no tempo certo. Senhor, que elas venham frutificar
no teu reino. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos devolver os pezinhos aqui. Então, que Deus abençoe. Depois os irmãos dá mordidinha. Amém. Amém, irmãos. É bom, né? E o encargo que eu tenho para o dia de hoje, nossa, meu tempo ficou muito pequeno aqui, mas tudo bem. Vamos fazer de conta que o relógio de vocês estão adiantados 15 minutos, tá bom? E eu peço a vocês que suportem um pouco aqui, um pouquinho mais. Irmãos, eu tenho tido um encargo no meu coração, né, que já de longa data o Senhor tem falado comigo, e eu não venho muitas vezes aqui, como os irmãos sabem. Até que o Senhor trabalha em meu coração tudo que eu preciso compartilhar. E eu tenho batido naquela tecla que está nos profetas, onde fala que Deus escreveria as suas leis em nossas mentes e reescreveria no nosso coração, e que no dia que nós estamos vivendo hoje, nós aprendêssemos realmente a pensar com empatia e nos emocionar com razão, né? E interessante que, como vocês sabem, na minha profissão eu lido com muitas pessoas, eu lido com pessoas, e nós vivemos um período, né, que eu mesmo intitulei o período de um período sensorial. Como nós somos sensoriais, né, irmãos? Através do olfato, paladar, tato, ouvido e visão, qualquer coisa que a gente ouve já desestabiliza, qualquer coisa que a gente vê já desmancha o nosso mundo, não é assim? Então, nós somos uma geração tão sensorial que está perdendo a razão, está indo para tudo qualquer lugar, qualquer notícia que vê na televisão, nos noticiários, nas redes sociais, o mundo das pessoas desabam. Então, nós somos partindo para uma geração de extremo desequilíbrio, né? Mas eu penso que grande parte da causa disso, né, é a falta de nós realmente nós precisamos nos situar como servos do Senhor. E esse é o encargo que eu tenho no meu coração. E na última vez eu falei com os irmãos sobre aquele encontro maravilhoso que Jesus teve com Nicodemos, né? Foi o encontro mais acadêmico nos dias do Senhor Jesus. Ele teve com a pessoa mais... Nicodemos era um príncipe, conhecia as Escrituras, o Antigo Testamento, muito bem, mas quando ele vai ter com Jesus, ele pergunta 3 vezes, como? Como? Então, ele demonstrou para o Senhor Jesus que, mesmo ele tendo conhecimento, havia nele uma certa ignorância. Eu até brinquei com nós, que em medida nós somos, em parte, ignorantes, né? E também, eu estava até lembrando, o irmão me lembrou semana passada, na última vez que eu compartilhei, né, que quando saiu do Egito, aquela geração saiu do Egito, só Josué e Caleb que entrou na terra prometida, mas qual que é o como ali? Como que eles entraram? Eles não entraram porque eles tinham nenhum conhecimento, mas a palavra de Deus registra o seguinte, que neles houve outro espírito, e perseverou em seguir ao Senhor. Por isso eles entraram na terra prometida. Nele houve outro espírito, outro entendimento, outra capacidade de raciocinar corretamente acerca do Senhor. Por isso que eles entraram na terra prometida, né? Então, você pergunta, como é que Josué e Caleb entrou? Como foi isso? O Espírito Santo conduziu para dentro da terra, porque eles tinham disposição de coração para obedecer ao Senhor. Foram 40 anos de deserto, muitas coisas se passaram ali, porém, eles perseveraram, né? E nós somos aqueles também que estamos correndo uma carreira e não quero que nós fiquemos para trás, né? Como o irmão falou de julgamento ali, realmente o tribunal começa pela casa de Deus, e nós não podemos ficar para trás, né? Mas o tema da minha mensagem hoje, e que eu quero resgatar com os irmãos, é a questão do pertencimento. Eu quero que você saia essa manhã e fale assim, não, o irmão falou sobre pertencimento. E eu creio que isso vai nortear a sua vida. E eu não vou usar muitos versículos, não, eu vou pegar só um tratado aqui, que Paulo ele relacionou aos Efésios, e eu gostaria de, antes de nós continuarmos, né, nós vamos ler para o Senhor nos ajudar aqui. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia, nos ajuda, Senhor, e eu peço ao Senhor autorização para tocar nas Sagradas Escrituras, e que a Tua palavra chegue
como uma espada de dois gumes nos corações, a partir do meu, para que nós possamos ser norteados em tua presença. Abençoa aqueles irmãos que nos visitam, aqueles parentes dos nossos irmãos queridos aqui que ainda não conhecem o Senhor, que eles possam ser cheios da tua graça e da tua misericórdia, e receber a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou usar o meu texto básico aqui, em Efésios capítulo 1, só um capítulo que eu vou usar para os irmãos, porque eu quero que eu podia pegar uma coleção de versículos, mas eu prefiro ficar com alguns e vou citar quando for necessário para alguns irmãos. Em Efésios capítulo 1, é um texto bastante conhecido de todos nós, e eu vou ler aqui, e só para nós possamos entender. Ele é pequenininho, né? Talvez a minha tradução é uma tradução mais antiga, mas ela vai nos ajudar. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça e a vós da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Se imagina, irmãos, o irmão chegando na congregação lá em Éfeso, provavelmente num lugar bacana lá, ele abre um rolo, né, e começa a ler, porque as epístolas eram escritas por rolo, né? Ele abre aquele rolo de pergaminho lá e começa a ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da tua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, no qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça, e que ele nos fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, e qual ele fez convergir em Cristo tudo que existe, todos os elementos que são no céu, como que são na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória e da sua graça. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa vocação, da vossa salvação, e nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da sua propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar na fé no Senhor Jesus Cristo, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, recordando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Agora é interessante, vamos começar a passar aqui. Ele mostrou uma coisa muito rica para os crentes, né? Mas não somente isso. Agora, ele vai entrar numa parte importante aqui. Que é importante, como o irmão até citou aqui, acerca de nós temos muita informação, né? Recebemos informações e coisas que ajudam a mudar a nossa conduta, mas o que faz a operosidade dessa é o poder de Deus que opera. Os irmãos entendem? Então, em primeira mão, Paulo mostra aos irmãos as riquezas que estão em Cristo Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas ele não deixa isso apenas no conhecimento. Aí ele ora. Não cesse, versículo 16, não cesse de dar graças a Deus por vós, recordando-vos de vós em minhas orações, para que o nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de revelação no pleno conhecimento dele. É nesse versículo-chave que eu quero me deter no dia de hoje. Não vai dar para compartilhar tudo, mas ele diz assim, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança do chamamento que ele fez, quais são as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. E esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos,
e entronizando-o à direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas mas na forma que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés, e designou cabeça sobre abundantemente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que faz e satisfaz tudo quanto existe em toda e em qualquer circunstância. Então, Paulo agora, ele ora, ele fala uma coisa muito importante para a igreja. Mas o que precisa para que isso seja eficaz em nós? Então, eu vou orar por 4 pontos aqui. E talvez vocês nunca pararam para pensar sobre esse assunto. Qual é a esperança da sua vocação? Qual é a riqueza da sua glória? Qual é a sua herança no santo? E qual é a grandeza do seu poder? Está vendo? Então, primeiro ele mostra uma coisa muito rica, e depois ele fala assim, mas e aí? Então, ele ora para que nós possamos saber. E são 4 pontos importantes que eu quero tocar com os irmãos futuramente, né? Não no dia de hoje, porque a gente não vai ter tempo, mas esperança da vossa vocação. Você parou para pensar nisso? Qual é a riqueza da sua glória? Qual é a herança dos santos? Qual é a grandeza do seu poder? Então, para que você possa se aproximar do Senhor, você tem que ter os olhos do seu entendimento iluminado. Porque se você não sabe qual é a esperança da sua vocação, qual a riqueza da sua glória, qual a esperança dos santos, qual a grandeza do seu poder, simplesmente você não anda na vida cristã. Você e eu simplesmente vamos ter algumas informações e vamos viver a nossa vida aí. De qualquer maneira, não vamos andar. Mas se você sabe que você tem um chamamento, você sabe a esperança da sua vocação, você sabe que existe uma riqueza da glória. Qual é a riqueza dessa glória? E qual é a sua herança nos santos? E qual é a grandeza do seu poder? É importante que você, através dos seus olhos, sejam iluminados para essas coisas. Isso vai nortear a sua vida. E aí eu gosto sempre de trazer exemplos comuns, e o tema da minha mensagem é pertencimento. Mas eu quero trazer um exemplo comum aqui, para a gente entender como é que nós enxergamos as coisas. E a maneira como você vê é que norteia a sua vida. Eu quero pegar um exemplo na horizontal, depois vou pegar na vertical, é claro. Porque se você não sabe coisas naturais, como eu expliquei semana passada, que Jesus falou com Nicodemos, como é que eu posso falar das coisas espirituais? Então, vou trazer a cada um de nós uma realidade que nós temos aqui, para depois tratar em coisas espirituais. Irmãos, como é que nós enxergamos? Vou começar com um exemplo muito simples. Como é que nós enxergamos aqui uns aos outros? Já parou para pensar? Como é que você enxerga o seu irmão? Qual que é a visão que você tem do seu irmão? Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para o irmão. Suponhamos que nós vamos trazer aqui um irmão, aqui na frente. Esse irmão, ele é um irmão sóbrio, um irmão equilibrado, não é político, não, nem muito menos legalista, mas um irmão equilibrado. E ele tem a lista de todos nós aqui na Assembleia. Você imagina isso, hein? Você tem que vir junto comigo. Com todos nós na Assembleia. Tem a lista de todo mundo aqui. E ele vai começar a olhar um por um e analisar. E esse irmão é honesto, ele é sincero no seu coração. Como é que ele vai ver? Eu penso, né? Que ele vai ver assim, fulano de tal, joia. Não é assim? Fulano, mais ou menos. Aquele lá, Deus me livre. Não é assim? Aquela irmã lá, misericórdia. Aquele lá, parabéns, perfeito. E aquele, excelente. E aquele lá, não converteu ainda. Né? Aquele lá, coitado. Não sabe nem o que está fazendo aqui. Irmãos, isso tratando de pessoas honestas. Mas não é assim que enxergamos uns aos outros, irmãos? Sejam honestos. É verdade ou só eu? É ou não é, irmãos? Não é assim, irmãos? É ou não é? É assim que nós enxergamos. Quando a gente faz a nossa lista de convidados, a gente já sabe quem que vai convidar para o almoço. Eu lembro lá em casa sempre foi uma casa, sempre foi muita gente, né? Tinha um quarteto nosso que é os primeiros da lista nossa, né? Aí eu falava com o Felipe, não, pai, pelo amor de Deus, fulano, não, vai estragar o nosso domingo. Mas, irmãos, é assim, é perfeitamente aceitável, mas nós temos que ter cuidado. Mas, irmãos, isso é perfeitamente aceitável, a maneira como cada um enxergamos uns aos outros. Mas como o tema da minha mensagem é pertencimento, eu quero tratar agora na vertical. Mas não fique triste não, tá? Eu sei que vocês me veem muito maravilhoso, lindo e perfeito.
problema não. Estou brincando, irmãos. A menininha nem queria sair do meu colo, né, quando eu estava carregando aqui. Irmãos, agora vamos deixando aqui de lado. Como é que essa visão de enxergar uns aos outros? Agora eu quero perguntar aos irmãos. Agora, isso é que vai nortear o seu entendimento e o seu senso de pertencimento. Irmão, como é que você acha que Deus te vê? Porque isso é que é importante. Não como o irmão te vê. Como é que você acha que Deus te vê? Parou para pensar? Você nunca parou para pensar sobre isso? Porque a questão do pertencimento, ela está na sua aceitação. Não é? Como é que você acha que Deus te vê? Irmãos, quando Deus te vê, quando Deus olha para mim, para você, irmãos, pasmem, mas é assim mesmo. Quando Deus olha para você, Ele pega um óculos, uma lente especial, que chama o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, Deus te vê em Cristo. Você sabe como é que Deus te vê? Santo, redimido, justificado, nenhuma condenação há, é maravilhoso, aceito, com o nome escrito no livro da vida. Irmãos, assim que Deus te vê, em Jesus. Os irmãos entendem? Na antiga aliança, quando Balaque tentou subornar a Balaão para amaldiçoar o povo, ele não conseguia amaldiçoar o povo, porque Deus não pode desabençoar. Incrível, né? É assim que Deus te vê. Irmãos, eu quero que isso seja forte em seu coração, ainda que você não seja visto aos olhos das pessoas de maneira como você gostaria de ser visto. Lembre-se, Deus te vê em Cristo Jesus, redimido no seu sangue. Deus te vê nova criatura, e Deus te vê você capaz, totalmente apto, e pode entrar em sua presença a qualquer hora, a qualquer momento, que você é sempre aceito. Não é lindo isso? Como Deus te vê? Então você pertence àquele que te vê em Cristo de maneira maravilhosa. Mas eu não vou parar por aí, não. Nós estamos falando dessa linha vertical maravilhosa. Bênção que não pode voltar atrás. Irmãos, como você acha que Jesus te vê? Como é que você acha que Jesus te vê? Irmãos, quando Jesus olha para você, isso aqui é um ponto importante, nós paramos aqui. Quando Jesus olha para você, meu amado irmão, Ele não vê de uma outra forma, a não ser pela lente do Espírito Santo. Você sabe como é que Jesus te vê? Reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Pode entender isso? E quando Jesus olha para você, Ele te vê um sacerdote do Deus Altíssimo, e a Escritura é sagrada, ela é apta para afirmar isso. Pedro escreveu assim, chegando-vos a eles como pedras vivas para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vós sois geração eleita. Vamos continuar? Vós sois geração eleita, povo escolhido e... que mais? Sacerdócio real, para oferecer... Irmãos, Deus não vê assim. Apocalipse diz assim, digno é o cordeiro que foi morto, e com seu sangue comprasse para Deus, o que procede de toda a tribo, língua e nação. E para o nosso Deus nos constituiu reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Irmãos, Jesus te olha como um sacerdote. Como é que é maravilhoso isso? Como é que você pode... quando Jesus te olha, quando ele contemplando essa reunião, que ele vê sacerdotes e sacerdotisas, porque, na verdade, na Bíblia não tem o feminino, né? Para sacerdotisa no tempo eclesiástico, mas em outras culturas eles usam esse termo. Mas eu posso falar aqui com toda a liberdade no Senhor, né? Até você que está em casa, diz, quando Jesus te vê, Jesus foi um sacerdote. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você pertence ao Deus dos exércitos, e Jesus te vê como um sacerdote sobre a terra. Por isso que, às vezes, algumas posturas nossas, elas não são adequadas com a nossa vocação celestial. Por isso ele vai orar lá, iluminados os olhos do vosso entendimento, para saber, porque o sacerdote é aquele que se ocupa com as coisas de Deus. Não é assim? Na verdade, nós somos um enorme templo, e esse templo, vamos trazer assim de uma maneira mais
uma maneira macro, né, mas reduzindo a cidade, por exemplo, é a igreja que está na cidade, e nós aqui somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E quando o Senhor abriu isso para nós, eu falei assim, nossa Deus, como é que eu posso repartir isso com os irmãos? Mas o sacerdócio, para que eu possamos e você possamos entender, temos que ter os olhos do nosso entendimento iluminados. Não podemos andar no escuro no tocante à nossa vocação, nem andar no escuro no tocante às verdades que estão na Escritura. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E aí, nessa parte de sacerdócio, há muito que se dizer em coisas práticas, mas não é a chamada que eu quero trazer para os irmãos hoje, né? Mas eu gosto apenas de citar para os irmãos, quando Paulo escreve a Timóteo, se não me engano, na primeira ou na segunda carta, mas o capítulo é 3, 14 em diante. Ele fala assim, eu vou citar, porque eu falei que para os irmãos não perder, focar aqui que eu estou falando. Paulo escreve a Timóteo assim, se eu tardar... Não, ele fala assim, espero em breve ter convosco. Se eu tardar, eu quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como é que nós devemos proceder como sacerdotes? Né? Ele fala, mas ele não para por aí, porque grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e crido no mundo e recebido acima da glória. Os irmãos entendem o ministério que estamos envolvidos? Nós estamos representando aquele que foi manifestado na carne, aquele que foi justificado em espírito, aquele que derramou o seu sangue por nós, e que ele foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo e foi recebido acima da glória. Um dia vai haver um grande banquete, nós, como sacerdotes do Deus Altíssimo, estaremos ceando para sempre com Jesus. Isso é a incontáveis grandezas do seu poder. Olha, eu nem vou tocar nesses 4 pontos ainda. Mas para que os irmãos sejam assim, eu pertenço a Jesus, eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo. Normalmente, quando a gente pergunta se conhece, a gente encontra com pessoas, isso até acontece também com a gente também, né? Quem é você? Aí você fala assim, eu sou químico. Quem é você? Eu sou o professor de física, eu sou o professor de inglês, eu sou o advogado, né? Nós falamos assim uns para os outros. Mas no nosso coração deve estar assim, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Isso aqui é importante para mim. Eu sou sacerdote. Isso é a coisa mais alta do mundo. O seu diploma, ele significa muito pouco pela riqueza e grandeza do seu poder. Porque esse foi um tratado, né? Paulo escreveu um pergaminho e foi lido na igreja em Éfeso, para dizer assim, olha, tudo que vocês são, e deve ser mesmo, né? Até os adolescentes estão aqui, vocês devem estudar mesmo, devem se empenhar e aprender mesmo, mas o mais alto chamamento é se você ter isso na sua mente, claro, que você é um sacerdócio do Deus Altíssimo. Porque o seu diploma vai passar. Não é? Ele vai ficar pendurado, enchendo de poeira na parede de sua casa, não é isso? Mas o seu sacerdócio nunca vai passar. Tem sacerdote de 100 anos, né? Tem sacerdote de 90 anos. O sacerdócio nunca acaba. E você pode ser lembrado na empresa que trabalhou e tudo, mas você vai ser para sempre lembrado no livro das obras dos santos, lá na eternidade. Para sempre lembrado. Mas interessante, irmãos, para que nós possamos ajudar uns aos outros, para que nossos olhos sejam iluminados, e eu quero abrir um parêntese aqui, né? Existe um grande equívoco dos pregadores, dos líderes, presbíteros, etc., porque eles pensam que podem apenas reger a congregação ou o povo que eles estão sob sua jurisdição apenas no púlpito. Isso é um grande engano. Por quê, irmãos? E aí, o que eles fazem? Normalmente vocês já ouviram falar sobre isso, né? E eles acham que eles podem reger apenas do púlpito, como se fosse um maestro. Mas até o maestro sabe quando um músico ele erra na nota, né? Quando um flautista desafina, quando um pianista desafina, né? Quando o barítono ele toca uma nota maior, não é isso? Então, aquelas pessoas que usam do púlpito para ministrar, eles têm que saber a proporção da iluminação do Espírito na vida dos seus santos. Os irmãos entendem isso? Mas aí o que eles fazem para garantir? Atam fardos pesados sobre o seu rebanho.
né? Não toques, não prove, não manuseies, não faça isso, não faça aquilo. E quando o grupo é mais ortodoxo, fala assim, irmão, você tem que tomar a cruz. Não é assim? Agora, confesse para os irmãos, confesse aí em você mesmo. Quantas coisas que precisam ser trabalhadas na sua vida e você ainda não teve coragem de tomar na cruz. E nem vai tomar. Não é assim, irmãos? Porque a primeira chamada consciente ao reino não é nem para atar fardos pesados, nem muito menos a cruz. Embora essas coisas elas são importantes, serão relevantes e elas devem ser tratadas na igreja. Mas o primeiro chamado de Deus está em Mateus 11, 28, 29 e 30. Diz assim, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Irmãos, quando eu e você aprendemos do Senhor, aí sim, essas restrições são tão importantes e necessárias, elas vão encaixar perfeitamente. Os irmãos entendem? Com quem você tem que aprender primeiro? Do Senhor, que é manso e humilde de coração. Quantas vezes nós já quebramos os nossos contratinhos com Deus? A partir de hoje, Senhor. Irmãos, se nós não aprendemos com o Senhor, que é manso e humilde de coração, nós vamos sempre quebrar os nossos contratos com Deus. Mas quando você aprende do Senhor, que é manso e humilde de coração, quando Ele oferecer a cruz, vai ser muito suave para você. Quando Ele te oferecer restrições, que elas virão e são necessárias, ela vai ser muito suave. Então, qual que é o nosso exercício? Vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nossos ombros só cabe, o nosso fardo é suave e o jugo é leve. Não é isso? Então, o Senhor, eu e você precisamos urgentemente dizer o Senhor, para aprender do Senhor. Senhor, esse assunto aqui eu não domino, eu não tenho a menor condição. Senhor, você vai aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. Aí sim, você vai começar a aprender o que é restrição e qual é o princípio da cruz. Eu vou dar um exemplo simples aqui para nós. Muito simples, e muitos de nós tropeçamos nisso. Não é a ênfase que eu quero dar. A ênfase é pertencimento. Mas como sacerdote na casa de Deus, eu quero dar um exemplo muito simples. Grande parte de nós, é até cultura nossa, virou cultura, como o Elton falou, né, dos grilhões das amarras, esse é um grilhão que tem que ser desfeito em nossas vidas. Talvez nós tenhamos problemas com pontualidade, com compromisso, nós temos enorme problema com isso. Mas, irmãos, se nós aprendemos com Jesus, que é manso e humilde de coração, levantar no domingo de manhã, meia hora mais cedo, e chegar aqui 15 minutos mais cedo, não vai ter peso nenhum. Os irmãos entendem? Porque você aprendeu com o Senhor que é manso e humilde de coração. Ah, mas domingo eu tenho que levantar mais tarde, dormir mais um pouquinho. Mas você sabe, eu estou envolvido naquilo que está relacionado com a suprema grandeza do seu poder. Eu estou envolvido numa questão da herança dos santos. Então vai ser tranquilo para nós levantarmos cedo e chegar aqui, não vai ter problema nenhum. Por quê? E não é força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Como você é leve, isso vai ser leve para você levantar mais cedo, chegar mais cedo. Estou tocando um exemplo só de pontualidade. Um outro exemplo que me deixa um pouco assim, assim apreensivo em poder tocar com muita, estou falando com muita delicadeza aqui, realmente, irmãos, é a questão do próprio véu que as irmãs usam aqui. Não é o assunto que eu devo tocar, isso gasta uma reunião só. Mas, irmãs, se você, minha irmã, e minha irmã, querida irmã, se você tem os olhos iluminados, do seu entendimento, usar o véu significa que você entende Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do varão, o varão, o cabeça da mulher. É muito suave, se você entende, se os seus olhos são iluminados, né? Essa bênção de dar esse testemunho diante de principados e potestades, que você está entendendo uma hierarquia divina, é muito natural. Os irmãos entendem? É um natural espiritual, porque tudo que é de Deus é espiritual, nem tudo que é nosso é espiritual, mas tudo que é de Deus é espiritual. Então, o Senhor possa iluminar os olhos do seu entendimento, porque isso está relacionado com a suprema grandeza do seu poder, está relacionado com a sua herança nos santos, está relacionado com a sua vocação celestial. Mas você precisa ser iluminado, porque é pelo Espírito de Deus que vai governar. Senhor, eu entendo essa hierarquia, e eu me submeto a essa hierarquia, em nome de Jesus. Eu sei que é uma bênção para mim, é uma bênção mesmo, para você e para nós,
para a congregação. E não tem aquelas desculpas, mas eu esqueci lá, estava na geladeira, em cima da geladeira, estava no porta-luva do carro, estava na Bíblia, eu não vivo bem com meu marido. Irmãos, a Bíblia não tem nada desse requisito, não. A Bíblia tem requisito para pastores, presbíteros, diáconos, mas para esse não tem requisito, não. O requisito é ter os olhos iluminados, para que saibais a suprema grandeza do seu poder, a sua vocação celestial, a sua herança nos santos, a hierarquia divina que Deus estabeleceu. Então, você é convidada para dar esse testemunho. É um testemunho. Assim como o vinho e o pão falam de um testemunho. Rico, profundo, né, inatingivelmente humana, o que o Senhor diz para nós, mas Ele de glória em glória vai nos ensinando esses princípios. Né? E eu lembro, até o irmão falou sobre o linho torcido, né? Melhor se fosse até de linho mesmo, tá? A obra do Senhor é a obra do... E as irmãs se cobrem. Mas eu quero ficar só nesse exemplo aqui, que não é o dia de tocar em Timóteo, né? 3, 17, 14 a 17. Hoje eu quero falar de pertencimento. Se você entende que você pertence, você anda com leveza na vida cristã. Se você entende que você pertence, o horário para você não vai ter problema. Esses compromissos que eu acabei de citar. Mas desses dois exemplos que eu acabei de citar para os irmãos, existe uma coisa que nós precisamos estar atentos. Dois princípios na palavra de Deus. O primeiro princípio é fidelidade. Fidelidade, a palavra de Deus ensina assim, se nós somos infiel, Ele o quê? Permanece fiel, né? Pelo fato das nossas muitas posturas inadequadas, Deus nunca deixará de ser louvado e glorificado e exaltado no seu trono nas alturas. Nós somos co-participantes disso. Mas o trono, quando o Senhor foi assentado à destra na majestade das alturas, nunca parou de cessar louvor à sua magnífica pessoa no trono da graça. Os irmãos podem entender isso? No primeiro século, quando o Senhor Jesus ele foi recebido acima da glória, nunca mais se cessou o louvor para a sua bendita pessoa. Só que Ele quer contar com a sua igreja, com o seu povo. Que a palavra de Deus ensina assim, que de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, você não pode dizer, vou me omitir. De jeito nenhum. Deus conta com o seu louvor e sua adoração. Embora você não acrescente nada, mas acrescenta muito em você. Isso significa você se abrindo mão de si mesmo e dando glória para aquele que realmente é digno de louvor e de exaltação. Amém, irmãos? Irmãos, podem entender? Amém? Mas falando de infidelidade e negligência, nós temos que estar atento. Porque talvez esses dois exemplos que eu estou dando, o irmão tem que ter discernimento, porque negligência, toda negligência será tratada. A palavra de Deus diz em Hebreus assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não é verdade? Então, a negligência Deus vai tratar. A infidelidade Deus é fiel, mas a negligência vai tratar. Então, se algumas posturas minhas, ela é fruto de negligência, Deus vai tratar. E se ela é fruto de infidelidade, o sangue de Jesus Cristo nos cobre, porque Ele é fiel e Ele se basta em si mesmo. Os irmãos podem entender? Então, você precisa... Como é que você vai saber se você está sendo negligente ou infiel? Você vai precisar de comunhão. Você precisa de irmãos, comunhão, irmãos que tenham discernimento. E você tem que sentar com esse irmão que tem discernimento, ele vai te falar, não, irmão, você está sendo... É questão de infidelidade mesmo, você não entende, mas, irmão, você está sendo negligente. Mas você precisa de irmãos que tenham discernimento. Não pode ser um irmão legalista demais, que vai colocar mais fácil sobre os seus ombros. Não, irmão, misericórdia, que isso, irmão, você chega atrás, misericórdia, irmão, nossa, a coisa está feia para o seu lado mesmo, hein? Nossa. Rangia de dentro está aí, irmão, coitado. Ou também não pode ser aquele irmão legalista, aquele irmão liberal demais. Não, não tem nada a ver, não. Isso é bobeira. Aquele irmão lá está velho, cabeça branca, meio calvo, né? Não tem nada a ver, não. Isso aí é costume lá da época, você faz o que você quiser. Cuidado. Tanto o legalista quanto o liberal demais é um perigo para a igreja do Senhor. Porque eu não quero atar fardos pesados sobre os ombros dos irmãos, mas não quero deixar os irmãos à vontade demais. Você precisa ter equilíbrio. E você precisa de irmãos que tenham discernimento. Para dizer, irmã, isso é negligência. Isso aí, irmão, isso é infidelidade, mas não tem problema. Você é novo na fé, você está entendendo as coisas agora, você está sendo infiel, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel. E o seu testemunho, você não vai ficar em falta com Deus naquele dia, porque você não entende.
Agora, se você entende, tem discernimento, os olhos do seu coração foram iluminados, aí você está sendo negligente. Aí o papai do céu vai ter que dar aquela puxadinha, né, no seu tapete, com muito carinho, né? Por isso que a Bíblia fala, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele vai usar esses dois ferramentas para tratar com você. Mas leve esses dois exemplos em consideração diante do Senhor, né? Então, aqui, ó, eu estou passando, né, bem rápido, não vou falar muita coisa, mas eu acho que está sendo suficiente para nós. Então, você sabe, e eu sabemos, que Deus te vê em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Você tem acesso ao trono da graça. Jesus te vê pelo Espírito Santo. Ele te enxerga como rei e sacerdote. A bênção da oração é que você sabe que a sua oração só está ouvida. Não é porque você ora bem, você é bom de retórica, você tem discernimento. É porque há um intercessor ao lado do trono da graça, intercedendo por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. A palavra de Deus diz inexprimíveis. Então, o crente deve orar? Deve. Tem que orar. O crente ora, lê a Bíblia, canta louvores, e tudo isso chega às narinas de Deus como incenso aromável, e se o perfume não estiver muito bom, o Senhor Jesus joga o seu próprio perfume e o Pai é agradado. Porque Ele faz isso por nós. Não é isso? Jesus disse assim na sua oração, João 17. Ô, irmãos, se você estudar a biografia dos discípulos de Jesus, e eu não escolheria, talvez apenas Natanael ali que eu escolheria, de Filipe. Mas ali, Jesus olha em 17 assim, Pai, eles são meus, guarda-os, porque Tu me deste. Irmãos, Jesus está dizendo para o Pai agora, Senhor, guarda essa congregação no Rubiral 96, eles são meus, porque o Senhor me deste. Está cheio de, né? Ótimo, regular, péssimo, não sei lá o que for, que nós vimos no início, mas eles são meus, e todo dia Jesus faz isso, guarda aquele povo na Rubiral 96, porque eles são meus, guarda os irmãos só em Contagem, porque são os meus, guarda os irmãos em Minas Gerais, porque são meus. Irmãos, o Senhor Jesus tem muita intercessão para fazer, diante do trono da graça, como um sumo sacerdote, porque Ele guarda, porque nós somos o Senhor, né? O auge dessa carta é em Romanos 8, 28, 29 e 30, que fala, quem nos separará do amor de Deus? Ele fala 7 coisas ali, que eu não vou nem citar agora, para a gente não perder tempo. Nós somos do Senhor, irmão. Você é do Senhor. Eu sou do Senhor. Nós somos do Senhor. Não se veja menos do que isso. Não se enxergue classe inferior, ou segunda classe, ou terceira classe. Nós somos primeira classe por causa do sangue de Jesus. Os irmãos podem entender isso? Alguém que nasce de novo, ele vai ter o mesmo privilégio de quem já andou muito tempo com o Senhor. Né? Agora é o seguinte, a obra não para por aí. Se Deus nos vê em Cristo, Deus nos vê pela lente de Cristo. Cristo nos vê pela lente do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo nos vê? Porque, na verdade, irmãos, o Senhor não vou entrar nesse detalhe, não. Mas olha aqui, interessante. Como que o Espírito Santo te vê? Sabe como é que o Espírito Santo vê a cada um de nós? Como uma casa. Eu estou encerrando aqui por causa do meu tempo. O Espírito Santo nos vê como uma casa. Uma casa. Porque nós somos casa espiritual. Para oferecer sacrifício. Para oferecer sacrifício, alguém tem que estar morando lá dentro. Porque nós não louvamos por nós mesmos. Nós louvamos pelo Espírito, não é? Nós somos essa casa. Mas quando o Espírito Santo nos vê como uma casa, sabe o que ele faz? Ele faz 2 coisas sobre essa casa. Quando ele chega na casa, ele põe 2 plaquinhas. Uma, sob nova direção. Primeira coisa, são os grilhões que o Hélio citou. Essa casa agora é minha. E a outra coisa, estamos em obra. Irmãos, entendem? Como casa, o Espírito Santo está trabalhando em nós, como obra. Irmãos, e quando o Espírito Santo chega nessa casa, o que ele faz? Ele abre a janela, tira as cortinas, não é? E você vê aquele tanto de cômodo na sua casa. O Espírito fala assim, essa casa dá trabalho demais. Sabe por quê, irmãos? Nós herdamos do nosso velho homem muitas paredes nessa casa. Arrogância, ressentimento, inimizade, orgulho, ódio, avareza, nós herdamos.
E sabe o que o Espírito Santo tem que fazer? Tem que derrubar essas paredes. Ele precisa derrubar, para fazer essa casa um grande salão. Porque a ideia do Espírito Santo não é fazer de nós um cômodos isolados na nossa casa. Ele quer fazer um salão como esse, para que encha da glória do Senhor. O templo lá é um salão enorme para que encher da glória do Senhor. Mas não adianta encher a glória do Senhor só num cômodo na sua casa. Ele tem que derrubar todas as paredes. Não é? E aí, nós temos muitas paredes que elas precisam ser derrubadas. Né? A parede daquele irmão que é precipitado demais, tem que ser quebrada essa parede. O irmão toda hora quer estar em evidência, quer ser o primeiro. E aquele que fica muito atrás, não vou ficar caladinho, não falar nada, porque ninguém pode nem me ver, vai estar escondido aqui. O senhor tem que quebrar essa parede também. Irmão, quebra essa parede, né? Porque nós não somos pessoas sensoriais. Não, eu sou tão feinho, não vou nem... Aí o Espírito Santo, o inimigo vai julgando, não, realmente você não pode fazer nada na igreja, você não vale nada. Eu não sou... Acha que é humildade. Não, eu sou tão humilde que eu não faço nada na congregação. Eu não valo nada mesmo. Irmão, realmente nós não valemos nada mesmo. Mas nós somos o Senhor, Deus nos vê em Cristo, e etc, etc, etc. Porém, o inimigo, se isso é uma parede, o Senhor vai quebrar essa parede. O Espírito Santo vai quebrar. E ele está com a marreta quebrando as paredes do nosso interior. E abriu a janela. E quando ele abre a janela, tem dois aspectos interessantes. Todos nós somos apanhados nisso. Olha como é que o irmão é arrogante, eu não sabia não. Não acontece isso? Não comemos o irmão apela à toa. Não comemos desequilibrado. A gente meio vê isso, porque a janela está aberta. Né? E até é importante que isso seja visto. Até é importante que seja visto, porque aí você se arrepende e fala, Senhor, nossa, que parede horrorosa, derruba na minha vida essa parede, porque eu não quero que serviço assim, eu quero que as pessoas passem, nossa, que salão bonito. A vila desse irmão é um salão bonito, olha como é que está cheio de luz. Mas tem uma paredinha lá no fundo ainda, tem que ser derrubada. O Espírito Santo vai lá e vai derrubando as paredes do nosso interior para que a casa esteja cheia da sua glória. E não vai encher enquanto não todas as paredes forem derrubadas. O suficiente para que a luz entre. Então o Espírito vai chegar a abrir a sua janela. E a luz vai entrar. E o Espírito vai começar a mostrar na sua vida, na minha vida, coisas que precisam ser derribadas. Tem que ser derrubadas essas paredes. Aí você vai começar a entender as coisas de outra perspectiva. O Espírito fala, agora está na hora de quebrar essa parede aqui. E quebrando outra, e quebrando outra, e quebrando as paredes. E a luz vai entrando. Não é? E aí, irmãos, mais a bênção de tudo isso, que quanto mais o Senhor vai trabalhando, e você vai percebendo o seguinte, eu pertenço a um Deus maravilhoso. Eu pertenço a um Deus maravilhoso. Irmãos, e é tão rico isso, que olhando agora, vou inverter a pergunta. Estou até fechando minha Bíblia, ó. Eu não posso continuar mesmo. Mas, da agora em diante, como eu falei tudo isso, a partir de agora, como é que você vai enxergar seu irmão? Com o mesmo olhar? Como você vai enxergar o seu irmão a partir de agora? Está vendo? Depois de algum tempo, você vai fazer essa lista aqui, você vai falar assim, ó, fulano de tal, em obra, ciclano, em obra, fulano, Deus já trabalhou muito, tá bom, já posso chamar para almoçar em casa. Né? Esse aqui, Deus está bom, esse aqui, tá, por quê? Porque você percebe que Deus está trabalhando, aí você vai começar a enxergar de outro modo o seu irmão. Porque enquanto mais nós enxergamos de maneira humana, mais obstáculo vai se levantando para a comunhão. Mas enquanto mais você olha a pessoa na pessoa do Senhor Jesus, mais a abertura para a comunhão. Nós somos chamados para a comunhão do seu Filho e para a comunhão dos santos na luz. Né? Tem uma expressão que fala assim, onde não há sombra e nem o Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. Então, nós somos chamados à comunhão do seu Filho. Então, você não pode mais enxergar o seu irmão deste modo. Você vai enxergar no irmão assim, Deus está trabalhando. Tem que ter paciência mesmo. O irmão é difícil, mas Deus está trabalhando. E ai dele se não permitir que Deus esteja trabalhando. Estou encerrando aqui, irmãos. Agora, eu vou ter outra pergunta para você. Primeiro, como é que você enxerga o seu irmão? E a segunda, quem que você pertence? Quem é o seu dono? Quem é a propriedade? Aliás, você é a propriedade exclusiva de quem na sua vida? Eu acho muito interessante, eu gosto muito dos textos do Antigo Testamento, os irmãos sabem disso,
Mas nós somos filho do Deus Altíssimo, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmãos, nós somos, até os físicos aqui devem ficar doidos para tentar entender isso. Pertencemos àquele que estabeleceu a sua morada nas nuvens. Olha, colocou o vigamento nas nuvens. Parou para pensar isso aí? Né, irmão? Além da física, que é dele, além da capacidade de interpretar. Nós pertencemos àquele que faz os seus anjos ventos e faz os seus ministros labaredas de fogo. Nós pertencemos àquele que acalmou o mar. Nós pertencemos àquele que disse, Lázaro, sai para fora. Nós pertencemos àquele que abriu o mar vermelho e o povo passou em pé. Nós pertencemos àquele que tirou a água da rocha, que faz da rocha potes de água e o seixo em manancial. Então, quando você tiver dúvida a quem você pertence, volte para as Escrituras, sabe a quem você pertence? Aquele que. Os irmãos entendem isso? Eu vou encerrar, irmãos, eu quero realmente convidar os irmãos a nós orarmos aqui. Eu sei, né, que em nós existem paredes ainda bem sólidas que o Espírito Santo quer derrubar. E eu quero convidar nós a orarmos aqui, né? E você vai apresentar diante do Senhor, Senhor, essa parede tem que ser derrubada mesmo. E depois eu quero até mesmo encorajar você, depois, no momento que o Espírito Santo derrubar essa parede, eu quero encorajar você, né, dar um testemunho. Olha, irmão, tinha uma parede na minha casa que estava difícil de derrubar, porque, na verdade, irmãos, você, olha para você ver, é que tem que dizer para o Espírito Santo derrubar, porque ele não vai derrubar se você não quiser. Ô, irmão, o Espírito Santo é muito gentil, ele é um gentleman, ele é um cara muito nobre para invadir a sua casa não, ele está lá assim, ó, eu tenho poder para fazer. Se ele falar que sim, eu digo amém, né? E amém significa que assim seja, Senhor. Então, quando você fala Espírito Santo, pode fazer, pode derrubar essa parede. É lógico que em algumas situações, quando ele estiver derrubando a parede, a janela vai estar aberta, alguém vai ver, mas o Senhor está derrubando a parede, né? Ô, Senhor, eu preciso tanto ser restrito. Quebra essa parede da dureza de coração. O Senhor quebra a parede. E você vai tendo comunhão com o Senhor, Ele vai quebrar a parede. E você vai perceber, o irmão mudou. Então, não vai perceber, esse irmão mudou. O Espírito Santo quebrou a parede do coração dele. Nessa área, e olha, irmãos, nós somos uma mansão com muitos cômodos. E o senhor precisa arrebentar muita parede. Enquanto nós estivermos aqui nesse templo, tem muita parede para ser derrubada, tem muita obra. Mas eu quero só reforçar, irmãos, porque, na verdade, como nós somos pessoas muito sensoriais, nossa olhos está muito no mundo, E quando nossos olhos estão muito no mundo, nós sofremos muito. Mas não esqueça, irmão, você está sob nova jurisdição. Você está e eu sob nova jurisdição. Não tem governo, não tem moeda, não tem política, não tem nada que aconteça nessa terra que possa interferir no trabalho de Deus na sua vida. Os irmãos entendem? Nós podemos ter um regime terrível aqui, não vai impedir, nós estamos sob nova jurisdição. É crível, irmão, creia nisto. Não há governo que possa sobrepor ao governo do Espírito Santo na vida dos seus santos. Nós estamos sob nova jurisdição. Um lábaro foi colocado lá do trono da graça até aqui. Então, os governos desse mundo, eles podem organizar do jeito que eles quiserem, não vão interferir naquilo que Deus está falando, no supremo propósito de Deus, na grandeza do seu poder, na nossa herança do santo, que estamos sob nova jurisdição. Nova jurisdição, ninguém pode pôr a mão. Quando o inimigo quer fazer sua bagunça, ele olha assim, nossa, aqui lá, sob nova jurisdição, está difícil, não dá não. A não ser que ele vá lá e peça permissão a Deus, igual aconteceu com Jó. Mas não pode tocar de qualquer maneira. Porque nós temos dono, não é assim? Alguém invade a sua casa de qualquer maneira? Né? Não invade não, porque a casa tem dono. Ó, aquela casa daquele irmão lá, tal. Você imagina se nas coisas naturais existe uma reserva na nossa vida, uma proteção. Imagina as coisas espirituais, imagina as coisas concernentes a esse mundo.
Os irmãos acham que esse governo que está aí, ou outro que virá, ou a Europa, ou os Estados Unidos, mudança de moeda, vai nos impedir do progredir de Deus na sua igreja? Irmão, nós somos um governador do universo. Amém, irmãos? Então, vou encerrar. Prometia lá, ó, não vou passar. Irmãos, eu queria 1 minuto para nós orarmos, e você vai colocar diante do Senhor aquilo que o Espírito Santo falou. Essa barreira precisa ser julgada no chão. E eu também vou orar. E depois nós vamos orar, né? Ou mais irmãos se quiserem orar. Mas você vai ficar em silêncio agora e falar assim, ó, essa barreira está difícil mesmo, essa parede está tensa. Mas eu quero que o Senhor derrube essa parede no meu coração, para que eu seja uma bênção para o Senhor, para os meus irmãos também. Amém? 1 minuto para o irmão com o Espírito Santo de Deus, aquilo que ele falou em seu coração. Amém? Senhor Deus, queremos aqui, Senhor, agradecer ao Senhor por esse tratado tão maravilhoso, onde o Senhor nos incluiu em Cristo Jesus. Nós não sabemos a grandeza desse poder, nem ao certo a grandeza desse chamamento, qual a riqueza da sua graça, qual a nossa herança nos santos. Mas abre o nosso coração para entender. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para entendermos, Senhor. E encerramos aqui, Senhor, dizendo que o Espírito Santo está trabalhando em nós. E, Pai, o Senhor conhece a parede que está levantada e que o Espírito Santo já tem pedido para que seja derrubada. Senhor, e nós dizemos sim, Senhor, pode derrubar essa parede, para que esse cômodo da casa seja iluminado. Abra essa janela para que a luz entre, Senhor. Nós não podemos ficar lá ao redor das Escrituras com tanta riqueza, e sem saber que nós somos chamados para ser participantes exatamente dessas riquezas, Senhor. Então eu oro a Ti pedindo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos, de cada um de nós, e o Senhor continue trabalhando, Senhor, esse princípio tão rico na Tua palavra, que é sermos propriedade do Senhor. Nós somos do Senhor. Embora não sabemos ainda o que haveremos de ser, Senhor, como diz a Tua palavra, mas quando Ele vier, Senhor, seremos semelhantes a Ele, Senhor. Então, Senhor, muito obrigado, porque nós somos do Senhor. Não deixe isso sair do nosso coração. Somos propriedades do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer fazemos qualquer coisa, somos do Senhor. Somos propriedade do Senhor. E queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, por esse partir do pão, por esse dia tão maravilhoso, essas crianças que foram apresentadas aqui, a uma futura geração aqui, se o Senhor não voltar, Senhor. Nós queremos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Estamos com saudades do Senhor. Nós queremos desfrutar aqui, nesse mundo, da pátria celeste que há de vir. Queremos ter uma vida de desfrute aqui também, Senhor. Desfrutar da Tua beleza, da Tua pessoa. Não algo que vai acontecer lá, mas o Senhor já pode nos dar cadinhos da Tua graça, da Tua glória, para desfrutarmos de vida de alegria e gozo em Tua presença, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Se outro irmão quiser orar, fique à vontade. E depois o irmão vai dar os avisos. Queria convidar os irmãos que vai dar os avisos. O Wellington, né?